Deus, a quem nós devemos neste momento externar nossa gratidão ao Deus, do nosso louvor ao nosso El Shaddai, amém? E também a nossa gratidão aos companheiros, né? Nossos comentaristas, que têm desempenhado esse papel tão importante na divulgação desta tão gloriosa obra, né? Ao nosso redator, nosso irmão Edgar Melo, aos ouvintes, aos nossos amados irmãos, a nossa gratidão pelas orações. E estamos aí, né? Em mais um comentário da leitura diária. E o nosso tema está embasado no livro de Jó, capítulo 2, do versículo 6 a 8, que tem o tema Satanás e a saúde de Jó. Vamos estar abordando, né, esse tema de leitura diária dentro da lição de número 4 do dia 25 de outubro de 2020, que tem o tema O Drama de Jó, e vai ser comentado pelos nossos irmãos. Eu queria também citar a verdade prática, irmãos, de nossa lição, só para uma questão de síntese, né? Para nós sintetizarmos aqui, pois a lição ela tem tudo a ver com o comentário do dia de sábado que fala de Satanás e a saúde de Jó. A verdade prática nos diz assim: a despeito das grandes provações que se abate em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor, né? Todos nós sabemos, meus amados irmãos, que Satanás é real. Na lição passada nós vimos, né, esta, este assunto que fala da realidade desse ser que atua de forma bem eficaz, ou podemos até dizer que atua de uma forma bem presente para tentar impedir, para tentar tirar, para tentar parar o homem de Deus, né, o servo de Deus. Nós encontramos nessa temática esse indivíduo que intenta, né, de todas as formas, usando a sua perspicácia, usando a sua astúcia para tentar parar, né? Este comentário muito bem aplicado nesta lição vai falar da vida desse patriarca que é um exemplo para nós, né, de perseverança, é um exemplo para nós de confiança, né, de alguém íntegro, como o próprio Deus fala. Mas nós vamos encontrar algo que Jó passou e só, na realidade, suportaria passar aqueles que realmente descansarem em Deus, né? Não satisfeito, né? Pois intentou contra o primeiro pilar da vida do homem, né? Que é a riqueza. A gente sabe que a riqueza não é tudo, as condições financeiras não é tudo na vida de um homem, mas a gente sabe que proporciona muitas realizações, né? Aquisição, né? Bem-estar social, né? E o diabo ele vai contra esse primeiro pilar, atinge a finança, atinge em cheio as posses do patriarca, e aquele homem que um dia era o homem mais rico do Oriente, no outro ele era o mais pobre, né? E vendo que a sua investida não funcionara, ele intenta novamente, né, com a permissão de Deus, porque Deus conhece, ele sabe até onde eu e você suportamos, né? Ele intenta mais uma vez contra o outro alicerce, que é a família, e de forma bem contundente ele consegue ali sucumbir, né, a família de Jó, pois os seus 10 filhos, né, 7 filhos e 3 filhas, eles estavam reunidos na casa do primogênito, como diz o texto, e aquele vento vem e dá contra aquele 4 cantos da casa e os filhos de Jó. Eles morrem, né? E mais uma vez decepcionado porque o que ele queria ele não conseguiu, né? O homem de Deus, ele permaneceu ali confiante, esperando em Deus. Ele agora vem tentar contra o terceiro sustentáculo da vida social e emocional do homem, que é a saúde, né, meus irmãos? Às vezes nós encontramos pessoas que não são não tão bem abastadas, né, de bens, de finanças, mas pelo fato de elas terem uma boa saúde, elas convivem perfeitamente e satisfeitas com aquilo que o Senhor lhe fez chegar, né? Então nós vamos encontrar o adversário agora atentando, né, investindo, digo, contra o terceiro sustentáculo, que é a saúde.
né? E quando nós falamos de saúde, nós podemos falar que existe a saúde física e saúde mental, né? Não é para menos que nos nossos dias, no nosso século, o que mais afeta o indivíduo, o ser humano, são as doenças da alma, que são as doenças psicossomáticas, né? E o diabo, ele vai procurar agora tentar, né, tirar todas as convicções, todas as certezas e, com a permissão do nosso Deus, ele toca ali na saúde daquele homem de Deus, né, fazendo com que ele seja, como diz o texto, né, ele foi ferido de uma chaga, né, maligna, desde a planta do pé até a cabeça. Era uma doença extremamente maligna e capaz de provocar um grande sofrimento em Jó, a ponto de este assentar-se nas cinzas, né? E pegar um caco de barro ou de telha para raspar as feridas. E isso era uma prática, né, que um homem antigo adotava quando estava acometido de uma grande desgraça. Ele ia para um monturo, para um lugar imundo, e ali ele ficava ali esperando a morte, né? Mas aquele homem de Deus estava ciente das provações, estava ali diante da sua tragédia, diante da calamidade que havia afetado a sua finança, afetado a sua família e agora afetado também a sua saúde, mas ainda confiante em Deus. Mas para nós é uma lição muito importante, é o que exatamente diz a verdade prática, né? A despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. Amém? A fidelidade vai nos conduzir à vitória. A fidelidade vai nos dar condição de esperarmos o agir de Deus na nossa vida. E mesmo diante de toda a negativa, né? Diante de todas as tragédias que se atingiram sobre a vida daquele homem de Deus, ele continuava ali crendo, né? Ele continuava fiel e esta sua fidelidade, né, foi um dos pontos positivos que Deus destacara para a sua vitória. Continue sendo fiel a Deus, continue acreditando, continue esperando em Deus, que a vitória com certeza chega na minha e na tua vida. Né? Atingir o corpo, aquela chaga maligna, né? Vem de forma a causar dor, a causar sofrimento e vai tentar também atingir a saúde mental, né? Aquele homem, apesar de ter perdido a riqueza, possessões, as terras, né? Os animais, ter perdido os filhos, as filhas, ter perdido os bens, né? Ter perdido agora a sua saúde física, mas a sua mente, ela estava ali confiando em Deus. Eu não sei, diante das adversidades que se abatem sobre nossas vidas no decorrer, né? O que o senhor, que a senhora, meu amado irmão, pode estar passando, mas continue confiando em Deus. Ele é o Deus que ainda se levanta, né? Era essa a convicção do patriarca. Eu sei que ele está vivo, eu não sei quando ele vai se levantar. É verdade que Deus ele tem um momento certo de agir, aquele patriarca como crente, como servo de Deus, como alguém fiel, como alguém que conhecia o Deus que ele servia, ele acreditava assim, né? Ele está vivo. O meu Deus não é um Deus morto. O meu Deus é um Deus que tá vendo as calamidades que têm se abatido sobre a minha vida, os infortúnios, as provações, as adversidades. Ele pode se levantar hoje, ele pode se levantar na noite desse dia, ele pode se levantar agora. Ele pode estar nesse momento agindo em teu benefício, agindo em tua causa para te dar vitória. A tua fidelidade vai servir de exemplo para a edificação de muitos, Jó. Aleluia. Né? E você vai passar, vai chegar do outro lado, e quando você estiver do outro lado, você vai cantar o hino da vitória. Glória a Deus, né? Você vai dizer com toda a convicção, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E você pode recitar como disse, né, o patriarca: Bem sei, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido. Vai chegar, meu amado, a vitória, vai chegar o agir de Deus na tua vida, mediante a tua confiança, mediante a tua fé inabalável, né? A gente sabe que a saúde é algo muito importante, é algo, digamos que até de uma certa forma indispensável, mas a gente sabe que a saúde espiritual ela é muito mais importante. Deus é na tua vida, Deus é contigo, Deus é poderoso para te dar vitória. E eu quero, meu amado irmão, é, nesta neste breve comentário, né, desta leitura diária, deixar você ciente que infelizmente a gente vai passar por situações na vida e que a princípio vão causar dores, vão causar tristeza, né? E a princípio a gente não entende porque Deus diz na sua palavra: o que eu faço hoje tu não sabes agora, mas amanhã você vai saber, né? Quando você estiver ali no seu culto de agradecimentos, de ações de graça, contando as experiências que Deus te deu nesta situação, né? As vitórias que Deus te deu, porque Deus é poderoso para fazer tudo isso na tua vida. Amém? Então, você vai passar e as suas experiências vão edificar a vida de muitas pessoas, né? O diabo, ele é um ser existente, o diabo atua realmente, né? Ele intenta contra algumas vidas, mas existe um tempo que Deus permite, né? A Bíblia fala de uma mulher que estava encurvada há 18 anos, né? Que ela estava ali servindo como escrava de Satanás, mas chegou o dia que Jesus, ele chega naquela vida e ele simplesmente ordena que ela se endireite. Louvado seja o nome do Senhor, repreendendo ali a atuação maligna e dando vitória à sua serva. Nós não entendemos o porquê hoje, mas vamos o saber depois, né? O que Deus faz hoje, você não sabe agora, mas saberá depois. Então que Deus te ajude, que Deus continue abençoando a tua vida. Creia que o nosso Deus é poderoso, creia que Ele vai fazer, né? Muito mais do que pedimos ou pensamos. E o que diz o texto, né? O que diz o livro do patriarca: o final das coisas é melhor do que o começo. Creia, meu amado irmão, né, que quando essas adversidades passar na tua vida, as experiências que vão ficar vão ser marcantes para a tua vida no contexto espiritual, para a tua caminhada, para a vida dos teus e de muitos, porque Deus é poderoso. Então que Deus continue nos ajudando, né? Que Deus continue nos abençoando e a gente possa fazer a vontade de Deus. Amém? Eu quero concluir aqui, né, as nossas palavras, agradecendo ao nosso Deus, a cada comentarista, ao nosso amigo, nosso Edgar, né, o nosso redator, aos irmãos, a todos pelas vossas orações, né, crendo que Deus está conosco. Amém, meus irmãos? E o hino de número 432, a última estrofe, diz assim: Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador, hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, num teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Que Deus abençoe a todos e até um próximo comentário, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. A paz do Senhor.